Mais um café com filosofia hoje e o assunto é filosofia e psicopolítica. Professor Leandro, do que trata a psicopolítica? A psicopolítica, apesar dela ter um termo vinculado a alguns escritos, particularmente de um filósofo chamado Byung-Chul Han, ele é um coreano que estudou a fenomenologia, então ele está fazendo uma série de análises sociais e ele constrói este conceito de psicopolítica um pouco em referência ao conceito de biopolítica do Foucault. Mas o conceito de psicopolítica que a gente pretende pensar um pouco aqui, talvez não fosse exatamente na direção do que ele pensou, mas quem sabe amplificar e trazer alguns outros pensadores para tematizar esse problema, né? Por psicopolítica, a gente pode entender um processo comunicacional de organização da percepção, né? Por que a diferença com biopolítica? Porque em uma determinada sociedade a gente tinha a necessidade do controle dos corpos, né? Da vigilância dos corpos, da vigilância do modo de ser, digamos assim, na organização de uma engenharia, entre aspas, física da existência material do ser humano. Na psicopolítica ocorre um fenômeno um pouco diferente. Nós não poderíamos dizer que é um fenômeno totalmente originário a partir da sociedade informacional. A gente poderia, nesse caso, situar o que a gente chama de sociedade informacional a partir de 47 com a teoria matemática da comunicação do Shannon, né? Psicopolítica consiste num processo de gestão externa da energia libidinal a partir de um controle da percepção, controle externo da percepção, ou uma construção de um controle externo da percepção. Para citar um exemplo clássico, nós poderíamos forçar a natureza aqui, comentando, por exemplo, o estudo que o Weber faz sobre a organização do processo de trabalho a partir da introdução do relógio. Nós podemos dizer que isso é um processo psicopolítico. Por quê? Porque na aurora do capitalismo, na aurora do hipermercantilismo, ou da construção mercantil do mundo, nós temos lá, por exemplo, na moral luterana, na moral protestante, a introdução dos mecanismos de controle de tempo a partir do relógio na igreja, a igreja do relógio, a igreja do relógio. A função disso aí, nós podemos dizer que é uma função não apenas de criação da mão de obra, mas de organização mental dessa mão de obra em função da contagem do tempo. Isto nós podemos chamar de processo psicopolítico, tá? Um outro processo psicopolítico é a própria invenção da escrita, ou, em última análise, quando a gente fala em invenção da escrita aqui, a gente é muito ocidental, mas podemos dizer assim, com a organização alfabética do mundo, né? O alfabeto é uma construção, uma elaboração estrutural que molda os nossos padrões de percepção. Então, com o alfabeto, por exemplo, a gente aprende a entender processos, a gente aprende a abstração, né? Costumeiramente se fala que o Descartes é inventor da modernidade, no sentido dele criar o eu penso. Na verdade, o eu penso não é devido ao que o Descartes pensou, mas propriamente da introdução na sociedade do livro. Então, a criação dessa coisa que a gente chama de sujeito, né, a ideia de uma individualidade particularizada, ela se dá em virtude da criação do alfabeto e da reprodução desse alfabeto na forma de livro, na construção codificante do mundo pelo alfabeto. E esta construção codificante, ela estruturou os modelos organizacionais do mental para perceber o mundo. Aqui, quando a gente fala em mental, a gente não vai ter uma devida precisão desse conceito, né? O mental nós podemos nos referir tanto aos processos do transcendental, quer dizer, o modo, quais são as categorias que nós possuímos e como é que nós estruturamos essas categorias, ou como é que essas categorias nos são estruturadas, né? Essas categorias do entendimento, aqui para ser um pouco kantiano, mas não ficando preso ao Kant, né? Então, este transcendental, esta estrutura de organização da percepção, ela pode ser organizada externamente.
nós podemos dizer, por exemplo, primeiro, as categorias de entendimento que o Kant fala que são categorias da razão, não são categorias da razão, são categorias da língua, são categorias do idioma que você fala. Então, você molda a percepção do mundo a partir das categorias idiomáticas que você aprende com o seu idioma. Então, por exemplo, o idioma, a princípio, e o idioma alfabético, ele pode ser, como o McLuhan queria, né? Ele pode ser o originário, por exemplo, da divisão taylorista do trabalho. Que isso a gente aprende. A história, a rigor, o pensamento histórico, a ideia de procedimento, a ideia de reconhecimento de causa e efeito, quer dizer, aqueles elementos categoriais, representacionais, que a gente organiza a percepção do mundo, eles são devidos aos meios. E aqui a gente radicaliza o argumento do McLuhan o mais profundamente que seja possível, né? Bom, o que é a psicopolítica? A psicopolítica, ela se torna mais violentamente presente quando você tem a captura de elementos de imagem do mundo a partir da invenção da fotografia. A invenção da fotografia consiste justamente na introdução de elementos aparelhísticos, né, no processo de construção das categorias de entendimento do mundo. Isto quer dizer que o modo como nós podemos compreender os fenômenos, ele pode ser estruturado externamente com a exposição dos nossos sentidos a um volume, digamos, monumental de informações. Qual é a tese dessa psicopolítica? É que a sociedade informacional universal, ela, por exemplo, ela estruturou algo que jamais um Estado conseguiu fazer e que está sendo feito universalmente por modelos de empresas que estão intervindo diretamente nos processos psíquicos dos indivíduos. Eu cito um exemplo, para ficar assim mais fácil de nós tentar compreender isso, porque não é muito fácil e como é uma tentativa de compreensão, a gente ainda tem que organizar alguns níveis de precisão. Mas, por exemplo, você pode dizer o seguinte: dois jovens de 12 anos que não se conhecem e que moram a 8, 10 ou 15 mil quilômetros de distância e que um pode falar uma língua alfabética e o outro pode falar uma língua ideogramática, os dois desejam os mesmos objetos. Os dois desejam os mesmos objetos na sociedade de consumo. Veja, sociedade de consumo não é uma criação do capitalismo. O capitalismo não criou uma sociedade de consumo. O capitalismo criou uma sociedade de ideologia do consumo. Por que a imagem funciona tão bem hoje? Porque o indivíduo consome a imagem. Ele consome a imagem do objeto. Ele consome a imagem da presença do objeto. Então, esta intervenção da imagem no processo de percepção, ela é violentamente danosa. E aí a gente pode falar em violência neurológica, em neuroviolência, que tem o sentido de criar, por exemplo, universalmente, o que a gente chamaria de novo proletariado da cognição. Ou então, para usar o termo do Franco Berardi, um cognitariado, né? Para lembrar como é que isso opera, o Marx sempre fazia uma divisão muito forte entre o trabalho material e o trabalho material de transformação da natureza e o trabalho intelectual. Hoje, o trabalhador material também trabalha intelectualmente, porque ele tem a sua percepção invadida por mecanismos de imagens. Qual é a grande questão desses mecanismos de imagens? É que eles introduzem toda uma energia libidinal, uma gestão da energia libidinal por imagens, e faz com que esses jovens de 12 anos, que não se conhecem e que falam idiomas diferentes e que aparentemente são de culturas diferentes, eles desejem os mesmos objetos, eles desejam os mesmos modelos de vida e eles têm uma agenda de consumo programada por imagens e por setores de empresas que intervém diretamente nos sentidos perceptivos dele. Quando a gente fala em economia libidinal, a gente diz assim, que a sociedade de consumo, sociedade de ideologia do consumo, ela apresenta um horizonte de consumo e ao mesmo tempo apresenta a frustração desse consumo, porque senão o indivíduo para de consumir. Então tem que prometer a felicidade e ao mesmo tempo interromper essa felicidade no momento que o consumo se efetiva.
Então trabalha com esse jogo de gozo, de frustração e promessa. Sempre assim, frustração e promessa o tempo inteiro. Essa frustração e promessa, ela é um gerenciamento transnacional que ultrapassou todas as culturas. Nem o nazismo conseguiu isso, nenhum Estado nacional conseguiu isso. Isso está sendo conseguido pelas empresas. Pelas empresas de comunicação, de neuromarketing, e a gente pode falar, para usar um termo do Neil Postman, que é o tecnopólio. O que é o tecnopólio? O tecnopólio é a criação dos indivíduos em função dos aparelhos. E aí a gente pode falar, por exemplo, numa nova ordem estrutural das sociedades, que não é mais burgueses e proletários, mas especialistas em aparelhos e proprietários de aparelhos. Mas ambos são tornados instrumentos pelos próprios aparelhos. O especialista no aparelho é instrumento do aparelho na medida em que opera cognitivamente para saber como o aparelho funciona, de tal modo que ele continue funcionando, e o proprietário do aparelho, de qualquer maneira, também continua sendo aparelhado pelo aparelho do qual ele é proprietário. Esta sociedade psicopolítica, o que ela faz? Ela estrutura e desestrutura, ela estrutura novas categorias, que a gente poderia falar que a sociedade ela é pós-histórica. Ela vai destruir completamente todas as categorias alfabéticas que nós interpretávamos o mundo. Como, por exemplo, causa e efeito, como a ideia de processualidade histórica, a ideia de percepção de processo. Então, a psicopolítica, pela imagem, ela funciona na sociedade comunicacional por excelência, né? A psicopolítica, como violência neurológica, como violência neuronal, como neuromarketing, como tecnopólio, como criação de um cognitariado, proletário da cognição, essa sociedade ela vai desmontar as categorias de entendimento alfabéticas e vai transformar isso em instantaneidades. Então a agenda da percepção de quase a totalidade do mundo pode ser definida por 3 ou 4 assuntos escolhidos por empresas, porque se eu pedir para, por exemplo, cada um de vocês pensar quais foram as manchetes informacionais das últimas 2 semanas, ou 3 semanas, ou 2 meses, vocês não vão conseguir precisar a quantidade, nem tampouco o assunto que cada uma delas tematizou. Por quê? Porque justamente esta avalanche informacional na intervenção perceptiva, ela faz com que você se destemporalize no teu raciocínio histórico. Por isso que o consumo de imagens é o fim do tempo, no sentido da organização temporal. E aí você tem uma intervenção direta na percepção do indivíduo e ele deixa de ter uma capacidade hermenêutica de interpretar o mundo ou uma capacidade dialética de compreender o mundo. Dialética e hermenêutica são categorias alfabéticas. Ele deixa de ter essa capacidade e fica aguardando a destemporalizada informação codificada por aparelhos que intervêm diretamente na percepção do indivíduo. Então esses aparelhos criam uma agenda de percepção. Essa agenda de percepção, que é codificante, ela tem como sentido acelerar e gestar externamente o modo com que você interpreta o mundo, o modo com que você compreende o mundo, ou o mundo lhe é acessível por próteses da interpretação. Estas próteses da interpretação são caixas pretas, são aparelhos que codificam o mundo e trazem o mundo como um conteúdo codificado e você não percebe porque o aparelho em si não se revela. Quer dizer, e a função de poder deste aparelho não se revela. Para a gente ter um dado assim simples, a gente poderia pensar qual era o nível de exposição à propaganda que tinha o indivíduo, digamos, nos anos 50 ou nos anos 30. E qual é o nível de exposição de propaganda que tem o indivíduo hoje? O indivíduo ele se desloca pela sociedade em todos os lugares, tendo quase como uma extensão do corpo, uma tela. A gente pode até falar que hoje os processos de subjetivação, e aqui subjetivação merece muito mais análises, que a gente vai utilizar assim, somente como um sinônimo, né? Os processos de subjetivação, eles são ordenados por mecanismos de tela.
justamente na forma de uma propaganda. Como é que você cria um consumidor mundial de produtos da Disney, por exemplo? Como é que você cria o desejo de todas as crianças do mundo terem vontade de ir à Disney? Isso se dá pelo neuromarketing. Neuromarketing e pela violência psicopolítica. Esta violência psicopolítica, ela é bem simples e imperceptível. Quando você abre uma tela, uma página no computador, simples, você abre, existem elementos de imagens que aparecem ali sem que você optou que elas aparecessem. Quer dizer, elas já invadem a tua percepção. Ao invadir a tua percepção, elas estão buscando capturar essa tua percepção e criar em você um comportamento de consumo. Ao criar este comportamento de consumo, elas estão invadindo neurologicamente o seu espaço de percepção e estão introduzindo em você uma lógica por comportamentalismo excessivo, uma lógica de definir quais são os produtos de consumo que você deve funcionar operacionalmente para consumir. Então é uma grande agenda, uma grande organização da percepção, que ela é externa, e essa organização da percepção, ela faz com que você tenha a exposição diária, imensa, o tempo inteiro de produtos. Para citar um exemplo, a gente poderia se escandalizar nos anos 90, quando a gente abria um livro didático, e você tinha dentro do livro didático uma imagem de uma empresa, e aquilo era ensinado no meio do livro didático. Eu falo do livro didático do governo público, distribuído nas escolas. A gente se escandalizava com aquilo ali. Por exemplo, gêneros textuais. Aí você tinha lá a imagem de uma empresa, Hyundai, Toyota, assim por diante, no meio do livro didático. Isso é escandaloso. No livro didático, de repente, você introduz a propaganda como processo de ensino. Isso é escandaloso. Por quê? Porque a gente ainda tinha categorias alfabéticas de interpretação do mundo. Agora você traz o Google, que é uma empresa privada, para dentro da sala de aula, para dentro dos processos de formação e de ensino, e acha completamente normal que no meio de um texto qualquer de filosofia, ou que no meio de um procedimento de ensino, você tenha propagandas enxertadas, né, o tempo inteiro, e você acha isso completamente tranquilo e normal, e que faz parte do que se chama de inclusão digital. Inclusão digital ou novas tecnologias da educação. Esta é uma outra faceta do poder psicopolítico. Por quê? Porque tecnologia, qual é a ideia de tecnologias de educação? A ideia de facilitar processos de aprendizagem. Bom, essa facilitação de processos de aprendizagem, na verdade, ela está retirando o papel do outro ser, do outro indivíduo, do debate, da conversa, do embate de conceitos, está retirando completamente isso e colocando o que no meio? Uma tela, um programa. Porque, inclusive, hoje o indivíduo aprende mais palavras com uma tela do que com a mãe. Porque a gente fala mãe-tela. Né? A mãe-tela, quer dizer, a mãe-tela subjetiva mais o indivíduo do que a própria presença da mãe. Consequências disso aí. Algumas consequências. Uma delas, uma aceleração monumental da percepção. Porque os processos de tela, eles criam pequenas fagulhas neurológicas e pequenas liberações de neurotransmissores enquanto você tem a exposição da tela sempre ali controlando, digamos, a tua percepção visual. Ao gerar este processo, você tem uma aceleração da percepção. E eu tenho certeza que vocês já viveram essa aceleração. Quando vocês começam a ler um livro, o livro parece enfadonho, tedioso, chato e impossível de você aguentar 100 páginas ou 200 páginas daquele livro, por melhor que seja o escritor. O que aconteceu? Houve uma mutação no transcendental compreensivo. Esta mutação no teu transcendental compreensivo te criou uma aceleração de tal modo que você não consegue mais se concentrar. Por exemplo, e aí, não consegue mais se concentrar no processo de leitura e também não consegue mais decodificar frases longas. E também não consegue mais entender metáforas. Então, este processo já é consequência da sociedade psicopolítica. Outra consequência da sociedade psicopolítica é essa síndrome de Burnout, que o indivíduo fica de tal maneira
superaquecido pela exposição de imagens, que ele começa a ter processos de degradação psíquica. Porque ele tem que ser empresário de si mesmo, porque ele tem que ser bombado o tempo inteiro, ele não pode ter nenhum processo de negatividade, é positividade, positividade, positividade o tempo inteiro. Ele tem que ser assim, sempre super útil, é como se a gente psicologicamente fizesse que nem o Barão de Münchhausen e tentasse levantar o nosso ego o tempo inteiro puxando os próprios cabelos, né? E expondo-se nas redes sociais. Então, todos os teus processos cotidianos você codifica e faz uma autopropaganda de si mesmo, né? Como é que é o nome daquela revista? Você S.A., não é? Quer dizer, você é uma espécie de você S.A., você faz um autoempresamento de si mesmo, você se fetichiza, né? se fetichiza por imagens e põe isso disponível para as empresas. O que as empresas fazem? O Churran chama isso de Big Data. O que as empresas fazem? Elas organizam o processo de levantamento estatístico do comportamento dos consumidores para as redes sociais e jogam na tua cara o produto que você deve consumir, exatamente na tua tela. No momento em que fazem essa união entre um perfil de pesquisa, e esse é o quinto poder. O quarto poder da mídia, o quinto poder, o poder da chamada Big Data, quer dizer, é um grande arquivo universal. Este grande arquivo universal faz uma pesquisa de todas as individualidades e à distância joga na sua percepção o que você deve consumir, o que você deve pensar, o que você deve ler e assim por diante. E essa sociedade informacional da hiperaceleração, ela já criou patologias. Para citar, além dessa síndrome de Burnout, uma outra patologia é o chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que consiste, que é apenas uma patologia provocada pela hiperexposição dos indivíduos a mecanismos de aceleração de tela. Ela não tem outro. Aí o que você tem que fazer? Aí você tem um conflito. Aí para você controlar o indivíduo, né, quer dizer, ele está acelerado pela hiperexcitação dos sentidos, você tem que dar um remédio para ele se, né, uma criança de 6, 7 anos tomando um remédio para conseguir suportar um processo dialógico, conseguir suportar um processo de estudo, conseguir suportar um processo de, digamos, entender um cálculo procedimental matemático e assim por diante. E esse é um dos efeitos. O outro efeito é o efeito da hipertransparência. O que faz de uma cultura ser cultura? São as escolhas que aquela cultura organiza, estrutura, dizendo assim, as próximas gerações devem aprender isso, isto e isto e isto, para que ocorra a chamada permanência da cultura, né? Ou a ideia de identidade. Por isso que se fala hoje perda da identidade pós-moderna e assim por diante. Por quê? Porque o indivíduo é bombardeado com um volume tão grande de conteúdos, né, com modos de ser que não são seus modos de ser individuais, culturais, e ele se perde no mercado informacional monumental e ele não sabe, bom, inicialmente, o que é o ele mesmo nesse processo, o que é o eu próprio. Por quê? Porque os fenômenos de interpretação dele são agendados por elementos de propaganda e de neuromarketing. Então você imagina, na universidade, ou as instituições, porque as instituições estão em crise, né? Porque virou um vale tudo. Você não vem na universidade para aprender astrologia, você não vem na universidade para aprender certos rituais de certas religiões, você vem na universidade porque existe uma escolha curricular de uma cultura que diz o seguinte: você deve aprender certos conceitos para se tornar um indivíduo XY, para viver e conviver cotidianamente no seu modo de existir comum com os outros. Agora, quando você cria um vale tudo, que todo mundo tem acesso a tudo, isso é a ditadura da transparência, todo mundo tem acesso a tudo, então o indivíduo faz o que ele quiser, pega as informações que são dadas para ele e vai montando sua pseudo-subjetividade, que não é exatamente mais uma subjetividade, mas só um sintoma comportamentalista que é acionado por processos de neuromarketing e de neuroconsumo. Não, Leandro, eu vou ter que te interromper, Leandro. Ótimo, fica à vontade. Porque, veja, então quer dizer que a nossa cognição, essa montada pela evolução, não faz nada. Ela é passiva.
Então quer dizer que é assim, não tem uma escolha cognitiva, o universo vai te implantando e você vai ali nadando? É o que, digamos assim, eu não estou dizendo que esta cognição, ela desabou completamente. Dizendo que as categorias alfabéticas que pensavam processualmente e historicamente o mundo, elas vão desabando e vão encontrando outras categorias de entendimento, outros processos de compreensão. Né? Vamos ter que me provar por externalidades, quer dizer, e esse cognitivo passa a ser gestado, digamos assim, pelos proprietários emissores. Né? Um exemplo, se você quiser saber onde você está no mundo, você tem que olhar para cima, porque se você olhar para o mesmo nível das pessoas, está todo mundo assim. Tem uma cidade de Augsburg, na Alemanha, eles pegaram os sinais de trânsito e botaram na calçada, porque o pessoal, para ficar no campo de visão, para o indivíduo não ser atropelado por trem, para o indivíduo não ser atropelado por automóveis. Quer dizer, isso, em momento nenhum da história da humanidade, a civilização criou um procedimento de comportamento tão universalizado como este processo. O processo, digamos, de dependência comunicacional. O Tirk tem um termo que ele chama de compulsão à emissão. Quer dizer, você tem que ver o que veio para você e mandar para o outro. É quase como... Mas essa compulsão é neurológica, ela não é implantada pelo sistema, nem pelas grandes corporações. Ela é condição neurológica. Não, a sua intervenção é ótima. Eu tenho sido meio apocalíptico, porque tem muito integrado nesse discurso. Mas a gente diria assim, o nosso processo com esses fenômenos, a gente poderia utilizar um termo aqui do Bernard Stiegler, que a gente teria que ter uma percepção farmacológica dessas tecnologias de tela, bem no sentido do fármaco, né? De tomar dosar, né? No sentido de uma dose, né? De uma dose organizacional, né? Agora, que é absurdo, depois da introdução desses mecanismos de tela na cotidianidade, um absurdo é como é que os indivíduos têm tanta dificuldade de ler um texto ou de escrever um texto. Mas o mundo, ele tem que ser uma informação rápida, tem que ser só manchete, microtextos. Mas as pessoas estão escrevendo mais. Sim, elas estão mandando mais mensagens. Agora, elas estão interpretando mais? Elas estão fazendo maiores análises acerca dos fenômenos? Porque às vezes, quando a gente nota certos comportamentos de grupo, eles agem como se fosse uma espécie de enxame. Você marca alguma coisa e todo mundo corre para lá. De repente aquilo, quando não tem ideologia, né? Quando tem ideologia é diferente. Quando tem ideologia, aí tem uma base de interpretação que sustenta esse comportamento. Agora, quando ele é circunstancial, então você tem, vamos todo mundo ali, aí você junta, faz aquele negócio, dali um pouco aquilo se espalha e desaparece. E assim como desaparece, ele também pode surgir. Só que esse mecanismo, a gente fala em massa, mas não é exatamente mais massa, né? Para pensar um pouco lá no Elias Canetti. Não é mais exatamente massa, mas tem um ordenamento. E outro detalhe, toda a sociedade informacional, ela praticamente não alterou substancialmente, digamos, a divisão de trabalho, a divisão de renda, a propriedade privada. Pelo contrário, concentrou. E criou na percepção um mecanismo de lucro. Mais do que era com a televisão. Porque agora você leva o mecanismo de propaganda com você, como se fosse assim uma entidade do seu amor individual. Você leva junto com você para ver o que... Observa, eu quero saber o que está acontecendo no mundo. Então eu pego uma prótese. Eu não converso mais com o outro. Era mais, não sei se pode ser comparado a uma questão mais grave do que o jornal impresso. Que dois indivíduos se encontram para falar da mesma notícia que eles leram no mesmo jornal. Talvez seja mais grave nesse aspecto de que esse neurológico, que ele é de lá para cá e daqui para lá. Né? Por isso a ideia do farmacológico. Né?
que é de lá para cá e daqui para lá. Agora, que com a internet a civilização está dormindo pelo menos 2 a 3 horas a menos, mundialmente, quer dizer, o que é isso? Outra, o trabalho cognitivo aumentou exponencialmente. Hoje, com a terceirização, então nem se fala, né? O indivíduo fica ali, espectador do WhatsApp. Será que eu vou ter algo para trabalhar hoje ou não? Aí ele fica ali aguardando. Aí de repente ele é acionado vem aqui que tem um trabalho para você. Ele sai correndo. A terceirização é isso, é legalização do trabalho intermitente. O que é isso? É a criação de um precariado da cognição. Você veja, no Brasil nós não conseguimos alfabetizar bem as 204 milhões de habitantes, mas você tem 230 milhões de celulares. Bom, vou ter que te interromper. Claro, fica à vontade. Porque você já nos provocou demais. E eu preciso saber se os alunos têm alguma pergunta, porque o nosso tempo já está terminando. Eu vou comprar uma garrafa de vinho, vou convidar o Leandro e ele vai ter que me ouvir em outro momento, que não agora. Esse é o meu coordenador, me provoca 24 horas por dia e eu fico assim. Mas enfim, alunos queridos, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu sou de jornalismo e a formação que a gente tem agora é uma questão que vai muito para o técnico também. E falam pra gente, dizem pra gente, que temos que cada vez mais diminuir a informação, escrever o mínimo possível, porque o leitor não vai atrás de querer textão, não vai atrás mais desse tipo de informação. Mas eu penso que o jornalismo tem uma responsabilidade social enorme e que ele deveria também ter algum tipo de responsabilidade nesse sentido, de tentar fazer com que as pessoas tentem de fato se informar, que elas não queiram apenas o micro da informação. Como balancear essas coisas se o mercado diz para fazer o mínimo e a responsabilidade que eu sinto é de que eu tenho que fazer o máximo? Enquanto talvez os processos jornalísticos eles estejam subjugados aos fenômenos do mercado, em que o comunicacional ele não se separa da disputa pela percepção, no sentido de que o anunciante talvez seja o que há de mais importante para que se sustente o jornalismo enquanto tal, aí o problema é grave. Aí o problema é grave, porque você tem que ser rápido, porque o indivíduo ele não tem mais paciência para ler 2 ou 3 frases sobre o assunto. Vamos dizer que vem um ET e você tem que explicar para o extraterrestre como é que é o mundo. Jornalisticamente teria que ser em pequenas frases. Quer dizer, você poderia fazer isso em 5 minutos, em 10 minutos. Isso já levando em conta que o extraterrestre ele saiba a língua portuguesa, que ele entenda a língua alfabética e assim por diante. Quer dizer, seria possível explicar o mundo nessa velocidade, dizendo, ó, o mundo é assim, aí tu vai, né? Então, é um dilema terrível, né? Dilema terrível. E nessa questão, o jornalista está sofrendo muito com isso ultimamente, porque ele tem que ser assim, né? O indivíduo que corre para todos os lados, que tem que estar atento o tempo inteiro, ligado, antenado, conectado, né, de tal modo que o assunto daqueles 10 minutos anteriores não é mais o mesmo, já tem outra coisa, ele tem que estar ali, ó, né? Por isso que a notícia ela se transformou em o que há de novo, news, o que há de novo. Quer dizer, você não tem mais um processo de reflexão acerca do que está acontecendo. Você fica aguardando o próximo bombardeio. Né? O próximo bombardeio, nesse sentido. E ficamos aqui com essa polêmica, mais um Café com Filosofia UFP. Até a próxima.